Posto isso, eu passar a palavra à moderadora para dar início à sessão. Eu tenho a convicção que nós temos todas as condições para fazermos uma boa sessão, uma sessão que possa servir para formar as pessoas, mas para também informar as pessoas e contribuir para o sucesso sucesso do MPD no ciclo 2020-2024. Nadine Janete, tens a palavra. Muito obrigada, Luís Ramos Silva, por me conceder a palavra. Também aproveito esta oportunidade para agradecer o seu nome, a Academia do MPD. O convite que me foi feito para moderar este painel. Um painel muito interessante, os municípios de redução da pobreza das democracias regionais. É um dos pilares essenciais para o desenvolvimento de Cabo Verde para os próximos tempos, pois sabemos que todo o mundo está a passar por um momento difícil devido à pandemia do Covid-19, que está a afetar diretamente a vida económica, a vida social, a saúde das pessoas. E Cabo Verde também, nos últimos 3 anos, esteve a passar por uma situação de crise devido à seca que afetou muito o mundo rural e também, consequentemente, os municípios mais urbanos devido à migração das pessoas. Para os próximos tempos, o MPD define este pilar como sendo essencial, pois os municípios, como sabemos, é um dos poderes governamentais mais próximos das pessoas. Estão diretamente ligados com as pessoas, percebem do dia a dia, conhecem muito bem as dificuldades de cada família que estão a atravessar. E, como é óbvio, os municípios têm também o dever, o papel também de apoiar no desenvolvimento local, através de empoderar as famílias, criar condições de emprego, criar condições de ligação de rede de água, esgoto, eletricidade às famílias, melhoramento de condição de habitação, entre outros fatores. Hoje, neste painel, com muito uma hora estar cá a moderar, tenho o painel deveria ser com 2 oradores, o Dr. Amadeu João da Cruz e o Dr. Jacinto Abreu Santos, que ainda está com dificuldades em aceder à plataforma, e vamos aguardar a sua entrada no decorrer deste debate. Pelo que passo a apresentar o nosso orador, Dr. Amadeu Cruz, que é natural de Santo Antão, Porto Novo, é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorando em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento. Dentre das várias funções que tem desempenhado, eu gostaria de destacar que foi deputado nacional para as listas do MPD, pelo Círculo de onde é natural Porto Novo. No meio do mandato teve de suspender para se candidatar à presidência da Câmara, onde a sua lista foi eleito, e por 2 mandatos, de 2004 a 2012, foi presidente da Câmara Municipal de Porto Novo. Recentemente deixou as funções do presidente do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, IC, para assumir o cargo de secretário de Estado para a Educação, que ainda está em curso. Por enquanto não temos ainda o Dr. Jacinto Abreu Santos, vamos aguardar a sua entrada. Vamos dar seguimento com o nosso debate com o Dr. Amadeu João da Cruz, pelo que ele tem mais ou menos 15 minutos de comunicação da sua explanação. Depois vamos dar seguimento ao trabalho com a intervenção, perguntas diretas dos que estão nos a acompanhar aqui no Zoom e também dos que estão a acompanhar através da transmissão live na página do MPD. Pelo que, sem mais delongas, sem mais demora, passo a palavra ao Dr. Amadeu Cruz, que tenha bondade para a sua comunicação. Ora, muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do MPD, da Academia Política do MPD, para estar aqui neste debate, para partilhar com todos a minha experiência, mas acima da minha experiência, aquilo que é a minha perspectiva enquanto militante do MPD, enquanto ator político cabo-verdiano, sobre aquilo que deve ser, na minha ótica, a perspectiva de desenvolvimento no novo ciclo eleitoral que agora tem início. Eu quero agradecer esse convite, cumprimentar a Nadine, é uma honra estar consigo aqui neste debate, partilhando este espaço consigo, aqui a partir da cidade da Praia. Eu creio que está na Somada, mas é um prazer estar consigo. Também é um prazer estar com todos, com aqueles que nos assistem aqui no Zoom, mas também no Facebook. É sempre um prazer poder partilhar
com a comunidade cabo-verdiana aquilo que são as perspectivas de desenvolvimento do MPD, as perspectivas que constam do programa eleitoral, mas também aquilo que pessoalmente eu posso entender que deve ser o caminho que devemos trilhar nos próximos anos. Eu começaria então por fazer uma breve incursão sobre aquilo que tem sido o papel dos municípios no desenvolvimento social do país. Na verdade, os municípios têm um conjunto de competências e atribuições no domínio do desenvolvimento social, do desenvolvimento económico, do desenvolvimento territorial, do desenvolvimento urbano, da sustentabilidade ambiental, e é neste quadro que os municípios têm estado a atuar desde 1991 em diversos setores de atividade humana e têm tido os resultados que todos podemos testemunhar e todos podemos vivenciar nos nossos municípios, mas a contribuição também dos municípios no desenvolvimento nacional. Eu queria sublinhar aqui alguns setores específicos que os municípios têm tido um papel importante. Designadamente, e como este tema tem que ver com a redução da pobreza, temos que, de facto, salientar o papel que os municípios têm tido em termos da luta contra a pobreza no todo nacional. De facto, os municípios, assim como as associações, as ONGs, o governo de Cabo Verde, os parceiros internacionais, todos nós temos trabalhado no sentido da redução da pobreza, quer no meio urbano, quer no meio rural. E, de facto, implementamos durante um longo período de tempo, desde os anos 90 até recentemente, os programas de redução da pobreza, ou de combate à pobreza. E os municípios tiveram um papel muito fundamental quer no desenho dos programas, das opções de desenvolvimento e de combate à pobreza, como também na implementação desses programas, sempre com o apoio do Governo Central, mas especialmente com o envolvimento das associações e ONGs e também com financiamento de várias agências internacionais, como é o caso do Banco Mundial e outras agências. E neste particular eu gostaria de destacar o papel que os municípios tiveram desde o início no setor da educação e da formação profissional. Na verdade, na década de 90, quando foi instaurado o poder local, tínhamos em Cabo Verde essencialmente três liceus. E várias ilhas importantes do país não dispunham de instalações para o ciclo preparatório e o ensino secundário. E as câmaras municipais tiveram um papel excepcional na construção das escolas, dos ciclos preparatórios nos diversos concelhos do país, mas também impulsionaram a construção de liceus. Isto teve um ganho enorme. Hoje temos a massificação e a democratização de acesso ao ensino básico, ao ensino secundário, igualmente graças ao empenhamento e a dinamização dessas atividades pelas câmaras municipais, pelos municípios. Igualmente, os municípios no domínio da educação e da formação têm tido um papel fundamental na procura de parcerias para formação superior, para formação técnico-profissional, mas também para acolher ações de formação profissional nos seus concelhos. E de facto, os municípios têm desempenhado aqui um papel importante na atribuição de subsídios e bolsas de estudo para os estudantes frequentarem o ensino superior aqui em Cabo Verde e fora do país, mas também para a formação profissional aqui no país e fora do país. Temos tido igualmente os municípios têm tido um papel fundamental no domínio da saúde, no domínio da habitação. E aqui na habitação os municípios desempenharam sempre um papel relevante, quer em termos da concessão de planos de intervenção, quer na implementação de medidas e de projetos de reabilitação das habitações sociais degradadas, mas fundamentalmente na construção de novas habitações nos diversos concelhos para suprir os déficits, quer quantitativos, quer qualificativos em termos de acesso à habitação. Mas os municípios também têm tido um papel fundamental na infraestruturação social, económica e desportiva. Os municípios estão, de facto, ou estiveram, de facto, na linha da frente, por exemplo, em matéria da eletrificação rural. Foram os municípios
inicialmente na década de 90, que mobilizaram, conjuntamente com o Governo Central, as parcerias para a eletrificação rural, para a expansão da rede elétrica nacional, para o alastramento, digamos assim, de acesso à energia em todo o país. Também os municípios tiveram um papel fundamental no processo de construção de redes de abastecimento de água, nos centros urbanos, mas também no meio rural. E reduzimos, conjuntamente com o Governo, os déficits de acesso à água canalizada, sabendo que ainda persistem déficits, particularmente em algumas regiões do país e, estranhamente, em algumas cidades, como é a própria cidade da Praia ou a cidade do Mindelo ou a Ilha da Boa Vista, que tem um déficit de acesso à água canalizada. Também os municípios tiveram um papel importante na construção de estradas, de acesso às zonas rurais, de desencravamento de zonas agrícolas. E, portanto, os municípios aqui também tiveram um papel muito fundamental na construção de acessibilidades, ligando os centros de produção, as centralidades urbanas e aos mercados. Os municípios ainda tiveram um papel fundamental na construção de mercados quer de venda de pescado, quer de venda de produtos agrícolas, quer de feiras de produtos diversos, em quase todos os concelhos. Os municípios tiveram aqui um papel fundamental. E por isso, graças a esta parceria entre o Estado Central, entre o poder local, as ONGs, as associações e com a parceria da comunidade internacional, conseguimos ao longo dos últimos 29 anos do poder autárquico reduzir a incidência da pobreza em Cabo Verde. Reduzimos, particularmente os últimos dados de 2001 a 2015, demonstram uma redução de cerca de 20% da pobreza em Cabo Verde, graças a esses programas implementados pelo Estado de Cabo Verde e pelos municípios. Aumentamos conjuntamente o rendimento das famílias, medido através do PIB. O PIB per capita em Cabo Verde aumentou enormemente de 90 a esta parte. E nos últimos anos temos um incremento, uma dinamização do crescimento da economia nacional e com isto há um crescimento do PIB per capita nas diversas regiões. Naturalmente que há diferentes velocidades de crescimento, mas em média o PIB per capita por pessoa em Cabo Verde está acima de 3.250 dólares. A qualidade das habitações também houve uma grande melhoria. Muitas casas hoje têm acesso à água canalizada, têm acesso à energia e muitas casas, mesmo no meio rural, têm acesso a saneamento básico, têm pelo menos uma instalação sanitária. Ao nível da educação, tivemos, como eu disse, a massificação do acesso ao ensino básico e ao ensino secundário e neste momento estamos num processo de massificação, se quisermos, do acesso quer à formação técnica ou profissional, quer, por outro lado, ao ensino superior, à formação superior. Reduzimos drasticamente o analfabetismo em Cabo Verde, passamos para uma taxa à volta de 10% da população com idade superior a 15 anos. E se estivermos concentrados só na população entre 15 e 24 anos, praticamente nós não temos analfabetismo em Cabo Verde. E, portanto, temos ganhos assinaláveis que estão traduzidos no Índice de Desenvolvimento Humano e eu quero destacar os ganhos igualmente no domínio da saúde, onde melhoramos, de facto, a esperança média de vida dos cabo-verdianos para cerca de 73 anos. Mas, não obstante todo este avanço, todo este desenvolvimento social, persistem em Cabo Verde ainda desigualdades sociais por um lado e assimetrias regionais por outro. A pobreza continua a afetar uma percentagem significativa da população no meio rural e uma percentagem residual, ainda significativa, também nos meios urbanos. Portanto, ainda não conseguimos, de facto, reduzir para níveis aceitáveis a incidência da pobreza. Temos pobreza mais profunda nas ilhas mais dependentes da agricultura, nas ilhas menos dinâmicas do ponto de vista económico, e temos um crescimento da riqueza em ilhas onde há mais dinamismo económico,
onde houve atração e fixação e realização de investimentos privados, e aqui eu falo de investimentos igualmente externos, dos estrangeiros, que conseguiram, de facto, reduzir a pobreza em ilhas como a Boa Vista, o Sal. Mesmo aqui na cidade da Praia, temos, de facto, velocidades diferentes em termos de crescimento económico, e isto tem reflexos em termos da pobreza, da incidência da pobreza. Mas continuamos com déficits em termos de habitação. E o déficit de habitação em termos de qualidade e em termos mesmo quantitativo está concentrado em ilhas mais dinâmicas. No Sal, na Boa Vista, aqui na Praia, mesmo em São Vicente, temos um número significativo da população que ainda não tem acesso à habitação de qualidade e que vivem em condições ainda muito precárias, em habitações clandestinas, em barracas, em casas de tambor, e é preciso aqui uma atenção especial. Ou seja, além do avanço que conseguimos em termos social, em termos económicos, em termos do equilíbrio ambiental, em termos de equilíbrios regionais, continuamos a ter disparidades regionais e assimetrias económicas, assimetrias entre o desenvolvimento das diversas regiões. E é neste contexto é que temos que trabalhar, é neste contexto de avanços que tivemos até agora, mas de prevalência ainda de algumas desigualdades sociais e de assimetrias regionais. E é neste contexto também que eu acho que temos que dar atenção especial à questão do abastecimento de água, particularmente nas cidades da Praia, de São Vicente, Boa Vista, o interior de Santiago, onde há uma discrepância muito grande. Os concelhos com menos penetração de redes de água domiciliária são os concelhos do interior de Santiago. Então é necessário trabalhar no sentido de reduzir esse déficit de acesso à água, quer nos centros urbanos, quer no meio rural. Temos que trabalhar, e agora com a crise da Covid, os 3 anos da seca e agora as cheias, puseram a nu as fragilidades do nosso meio urbano, quer em termos das condições de infraestruturas urbanas, quer em termos de saneamento, de drenagem de águas pluviais, mas fundamentalmente colocou a nu os déficits habitacionais. E é necessário aqui um plano municipal de redução e eliminação paulatina das construções clandestinas, mas também para melhorarmos as condições de habitabilidade. E neste sentido é necessário que os municípios tenham em devida conta a prioridade que deve ser dada à habitação para reduzirmos essas dificuldades. Eu gostaria de sinalizar igualmente a questão do desemprego. De facto, temos uma redução nos últimos anos do desemprego, mas se tivermos em conta as velocidades diferentes do desenvolvimento económico, o que verificamos é que há uma deslocalização das populações, e particularmente dos jovens, uma migração em direção aos centros mais dinâmicos, designadamente Sal, Boa Vista e mesmo a cidade da Praia, deixando algumas ilhas sujeitas a algum despovoamento. E é necessário trabalharmos no sentido de corrigirmos essas assimetrias de acesso a rendimentos para podermos equilibrar o desenvolvimento nacional. E o desemprego é o indicador que mostra, de facto, esta discrepância de desenvolvimento. Podemos verificar até que, por exemplo, a Boa Vista mais do que duplicou a população em cerca de 10 anos. Passou de cerca de 9.000 habitantes em 2010 e as projeções apontam para cerca de 20.000 habitantes agora em 2020. Pelo contrário, ilhas como Santo Antão, ou ilhas como o Fogo, ou mesmo alguns municípios do interior de Santiago, estão a perder população. Ou seja, temos que analisar a mobilidade urbana, a mobilidade demográfica, em função também das discrepâncias e das diferentes velocidades de crescimento económico das diversas ilhas. E é neste contexto em que o governo tem especiais responsabilidades que agora estão a ser debatidas ao nível da Agenda 2030, da elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do país.
em que o MPD, enquanto partido autárquico, está a propor a elaboração dos planos municipais de desenvolvimento sustentável e que temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as competências do governo em termos, designadamente, da promoção e realização de infraestruturas económicas e aquilo que são as responsabilidades dos municípios para criarmos aqui um espaço de convergência, um espaço de articulação que possam Amadeu, penso que perdeu o som. Amadeu. Amadeu, penso que perdeu o som. Até aqui esteve a correr muito bem, mas agora perdeu o som. Não houve? E agora? Agora voltou. Agora sim. Posso continuar? Sim, já Sim. pode. Posso continuar, Nadine? Sim, pode continuar. Agora estamos a ouvir Não, bem. agora eu é que não estou a ouvir. Não estamos a ouvir? Não. Mas se estão Conseguimos a ouvir, vou continuar. Eu estava a dizer que, de facto, as disparidades regionais, as diferenças de velocidade de crescimento económico implicam tomadas de medidas de correção. O governo de Cabo Verde tem neste momento o exercício de elaboração do plano de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. E, ao nível autárquico, o MPD está a propor a elaboração dos planos municipais de desenvolvimento sustentável. E temos que encontrar aqui um mecanismo de equilíbrio entre aquilo que são as intervenções da responsabilidade do Estado, eu diria essencialmente ao nível das infraestruturas económicas e sociais, com aquilo que são as intervenções dos municípios. No fundo, teríamos que trabalhar para consensualizar, digamos assim, um pacto de convergência económica para reduzir as assimetrias económicas existentes entre as regiões, um pacto de coesão social para eliminarmos ou reduzirmos as desigualdades sociais e combatermos a pobreza, quer a nível municipal, quer a nível nacional, e um pacto para a redução das assimetrias que conjuga a vertente económica e a vertente social para podermos alcançar o desenvolvimento mais harmonioso do todo nacional, mais equilibrado e reduzir a pobreza por um lado e por outro reduzir as diferenças de acesso a rendimentos e a riqueza por parte dos cabo-verdianos. O combate à pobreza é essencial em Cabo Verde para podermos ter mais dignidade, para as pessoas poderem sair de facto do estágio em que estão sempre na dependência, sair do assistencialismo para entrarmos efetivamente num novo ciclo da geração de prosperidade para todos, ciente de que o MPD considera que o combate à pobreza faz-se essencialmente através da geração de riquezas. E se não houver geração de riquezas, através da realização de investimentos empresariais e produtivos para gerar rendimentos e gerar empregos, não é possível a redução duradoura da pobreza e do desemprego. É nesse sentido é que o Estado de Cabo Verde e os municípios têm que trabalhar no sentido de criar e implementar um pacto para a convergência, para a coesão e para a redução das assimetrias. Fico à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Amadeu João Cruz. Não nos ouve? Não consegue nos ouvir? Nadine, Sim. penso que o Amadeu inicialmente teve um problema com o som. Ele saiu e voltou a entrar e resolveu o problema. Se ele fizer o mesmo agora, pode resolver. Mas ele não está a nos conseguir ouvir, mesmo que... Deixa-me deixar um comentário. Ele já saiu. Ele volta a entrar e já tem som.
Alô, Nadine? Sim, agora consegue-nos ouvir? Estou a ouvir agora, sim. Ok, está bem. Tivemos um constrangimento de som, mas deu para perceber a sua comunicação no geral e agradecemos aqui a sua comunicação, a explanação que acabou de fazer, uma retrospectiva que realçou a importância dos municípios nos vários setores que têm feito ao longo dos tempos, desde a educação, acesso à água às famílias, no rural, e também fez um apanhado um pouco à volta do que está a acontecer no momento e deixou algumas pistas para o futuro, como é que a ação que podemos ter enquanto governo local central para reduzir as assimetrias, a pobreza nos municípios. Não vou muito fazer mais comentários para dar espaço mais para o debate, para os que estamos a acompanhar poderem ter uma interação mais direta com o nosso convidado. Deixa-me ver aqui se não tem nenhuma inscrição por agora. Aqui no chat ainda não temos. Não sei se os que estamos a acompanhar aqui na plataforma Zoom querem participar. Por enquanto não. Deixe-me só ver aqui também ainda no Facebook não temos também ainda nenhuma pergunta, nenhum comentário, pelo que eu passava novamente a... Parece que o Luís quer... Ok, desculpa, eu estava a ver aqui no chat. Passo a palavra ao Luís Carlos Silva para a sua intervenção. Obrigado, Janine. Amadeu, a sua apresentação abordou um tema que é a diferença entre as diferentes velocidades de desenvolvimento dos municípios, e mesmo dentro do mesmo município nós temos diferentes velocidades de desenvolvimento. E essas chuvas e a pandemia vieram pôr a nu essa diferença de velocidade de desenvolvimento. O atual governo implementou uma medida de discriminação positiva dos municípios em função do número da população e em função da participação no PIB desses municípios. Portanto, são medidas que, na nossa perspectiva, têm um bom alcance, ou seja, há uma boa visão de política por trás dessas medidas, e eu queria perguntar qual é o seu entendimento relativamente a esta política de discriminação positiva e qual é a sua perspectiva relativamente à possibilidade de aumentarmos ou de acelerarmos essa discriminação positiva. Uma outra questão é a habitação. Estás a ouvir-me? Estou. Uma outra questão é a habitação. O que fazer para o futuro relativamente à habitação, à política de habitação? É tudo. Obrigada, Luís Carlos. Também temos mais um inscrito, o senhor Eugênio Inocência, quem passa a palavra. Muito obrigado. O Amadeu referiu um aspecto da maior importância em todo o processo de desenvolvimento de Cabo Verde e que nunca é demais sublinhar, que é a problemática do êxodo rural. Aliás, o êxodo rural é das questões mais estudadas nos processos de desenvolvimento nas universidades. Eu lembro-me quando fiz economia, no primeiro ano, o professor dava-nos o exemplo de Itália no pós-Segunda Guerra Mundial. O norte desenvolvido, o sul subdesenvolvido, o governo decidiu construir um conjunto de autoestradas para levar o desenvolvimento às zonas subdesenvolvidas. E o principal resultado da construção dessas autoestradas foi a aceleração do êxodo rural. Isto é, as pessoas aproveitaram, as populações de uma forma geral, as estradas melhores e a conectividade, ao fim e ao cabo,
para irem para as cidades onde tinham melhores condições de vida. Cabo Verde não tem fugido a esse paradoxo. Nós temos várias regiões na Ilha de Santiago, assim como na Ilha de Santo Antão, assim como no seu conjunto municípios como, por exemplo, o município do Paúl em Santo Antão, ou a Ilha Brava no seu conjunto, em que a melhoria da conectividade significa e tem significado um aumento do êxito rural. E isso é um paradoxo ao nível dos processos de desenvolvimento que tem que ser pensado e planeado e resolvido atempadamente. Ou seja, não basta construir estradas sempre com a ideia, digamos, de mérito, mas em muitos casos ingênua, de que estamos a desencravar populações. Ou seja, a relação entre a infraestruturação e os processos profissionalmente pensados de desenvolvimento, que passam necessariamente pelo fomento empresarial, que passam necessariamente pela aproximação entre os decisores políticos e as empresas e as associações empresariais, essa aproximação é fundamental. E sem ela, a prazo, realizamos o paradoxo italiano, não é? Em que a construção das autoestradas, em Itália, na recuperação do pós-Segunda Guerra Mundial, significou a aceleração do êxodo rural. Esse é um aspecto da maior importância, mas também, se me permitem, eu abro uma oportunidade para uma outra questão, essa que é de longo prazo, que é o déficit de pessoas que nós temos em Cabo Verde. A questão demográfica tem que ser pensada, por um lado, relativamente às pessoas que temos aqui neste momento, e por outro lado, relativamente ao déficit de população que nós temos em Cabo Verde, que é outro paradoxo. Ou seja, nós temos que ser capazes hoje, estamos atrasados porque devíamos ter sido capazes ontem, de conceber a problemática demográfica nessas duas vertentes. As movimentações internas descontroladas, por um lado, e, por outro lado, a política de imigração, com I. Imigração com I. Cabo Verde, para se desenvolver, vai necessitar de receber gente de fora. Gente de fora, regresso de emigrantes cabo-verdianos, por um lado, e, por outro lado, entrada de imigrantes em Cabo Verde de outros países. Essas duas problemáticas têm que ser pensadas em conjunto. Nós não podemos continuar a pensar agora isto para depois pensar aquilo. As coisas têm que ser pensadas em conjunto. O que significa uma alteração substancial da nossa atitude em Cabo Verde. Nós temos que romper com as atitudes incorretas que têm alimentado a não solução dos problemas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Eugênio Inocêncio. Passo a palavra ao nosso orador, Dr. Alô? Sim? Eugênio. Peço desculpas, deve ter havido algum engano. Passo a palavra ao nosso orador, Dr. Amadeu Cruz, para responder as perguntas, os comentários aqui que foram feitos. Para responder, não, mas para comentar. Bom, eu agradeço os comentários feitos pelo Luís e pelo Dr. Inocêncio e eu gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, sobre as questões colocadas pelo Luís. De facto, temos discrepâncias de desenvolvimento a nível nacional, temos discrepâncias em termos da distribuição do rendimento nacional
e, naturalmente, temos municípios com níveis de desenvolvimento ou então de incidência da pobreza diferentes de outros municípios. A discriminação positiva que o governo fez, naturalmente conseguiu lograr alguns ganhos, alguns resultados positivos nos municípios com uma densidade populacional eventualmente menor do que outros municípios, mas fundamentalmente para combater as desigualdades sociais, porque os municípios puderam, de facto, realizar investimentos importantes ao nível da habitação, por exemplo, ou de acesso à água, ou de acesso à energia, a casas de banho. De facto, houve uma melhoria significativa. Agora, é preciso, eventualmente, trabalhar a questão da discriminação num contexto muito mais abrangente, porque supomos a cidade da Praia, que é um município que tem rendimentos acima da média nacional, mas ao mesmo tempo tem déficits em termos de infraestruturação urbana e tem um déficit significativo ao nível da habitação. É desejável que o Estado e o município da Praia consigam aqui um entendimento para haver uma discriminação positiva para possibilitar a infraestruturação da cidade da Praia, para resolver os problemas habitacionais da Praia, mas também para resolver os problemas da drenagem de águas ou de acesso à energia ou mesmo à água canalizada. A mesma coisa podemos dizer em relação à Ilha da Boa Vista, que tem um déficit de acesso à água extremamente grande, ou tem uma prevalência de habitações precárias extremamente grande. A própria Ilha do Sal tem um déficit qualitativo de habitação extremamente grande. São Vicente tem um número exagerado de casas de lata. Então, talvez, ao nível de habitação, haja necessidade de alguma discriminação ou então a adoção de medidas políticas para resolver as questões habitacionais nos concelhos que têm déficits habitacionais, e neste caso são os concelhos que atraem populações, designadamente Praia, Boa Vista, Sal, São Vicente. Ao nível de abastecimento de água, também é necessário ver. O interior de Santiago tem um déficit de ligação de água domiciliária. Então, toda a ilha de Santiago, mas particularmente alguns concelhos de Santiago, tipo São Salvador do Mundo, tem um déficit enorme, apesar de todo o trabalho feito. Então é necessário resolver igualmente a questão do acesso à água. Digamos que teríamos que trabalhar os planos concretos numa ótica de coesão regional, de coesão social, para resolvermos as assimetrias igualmente sociais, além das assimetrias regionais. Luís, a questão da habitação, de facto, como eu já disse há um bocadinho, temos um problema grave aqui na cidade da Praia, em São Vicente, na Boa Vista, no Sal, para além dos outros problemas existentes nas outras ilhas. E é necessário, de facto, que os municípios façam os seus planos municipais de habitação em ligação direta com o governo, para podermos ter, se calhar, aqui um plano de emergência habitacional para resolvermos as questões da habitação a nível de Cabo Verde, para acomodar também os fluxos populacionais. E com isto eu entro um pouco na questão do Dr. Inocêncio. Dr. Inocêncio, eu estou perfeitamente de acordo e eu juntaria um paradoxo cabo-verdiano também. Eu acho que o paradoxo italiano ajusta-se à nossa realidade, mas temos um outro. Nós, consoante investimos na formação e qualificação dos recursos humanos, tivemos um movimento dos quadros formados, dos jovens, em direção aos centros mais dinâmicos. Ou seja, se por um lado resolvemos os problemas de acesso à educação e a formação nos concelhos mais débeis, com mais vulnerabilidades, por outro, provocamos, de certa forma, a migração desses jovens que obtiveram o 12º ano, ou que obtiveram a formação superior, para outras regiões do país, designadamente para o Sal, para a Praia e para a Boa Vista. Eu penso que aqui o Dr. Inocêncio tem absoluta razão. Para resolvermos as questões de disparidades de acesso a rendimentos, é necessário uma aposta decisiva
inequívoca, descomplexada no relacionamento com o tecido empresarial nacional, para fomentarmos o desenvolvimento empresarial do todo nacional, para levarmos o desenvolvimento empresarial para as comunidades, para levarmos o desenvolvimento empresarial para os municípios. É neste sentido que eu digo que a redução duradoura da pobreza passa pela dinamização da atividade económica, pela criação de emprego, para a criação de rendimentos. E neste aspecto eu penso que a parceria ativa, descomplexada entre o Estado, os municípios e os empresários, quer nacionais, quer estrangeiros, é o caminho que devemos seguir para ultrapassarmos essas diferenças de velocidade. A questão das estradas leva-nos à questão do desenvolvimento rural em si, da agricultura, da pecuária, das pescas, do próprio turismo rural. Eu penso que aqui temos que trabalhar, os municípios têm que trabalhar na elaboração de um plano de desenvolvimento, sugiro, trabalhem um plano de desenvolvimento rural que leve em conta, por um lado, o aumento da modernização da agricultura, a modernização da pecuária, a criação de oportunidades para o desenvolvimento do turismo rural, mas também o desenvolvimento das pescas. E aqui há uma ligação que deve ser feita, na minha opinião, entre a investigação aplicada, por um lado, a investigação para o desenvolvimento, por um lado, e as atividades empresariais no setor primário em concreto. É preciso que haja transferência tecnológica dos centros de produção do conhecimento, das universidades e dos centros de investigação para propiciar o aumento da produtividade agrícola, do setor primário no seu todo, mas também para propiciar a inovação empresarial. E neste setor em concreto é preciso um plano para atrairmos investimentos de empresários nacionais, reorganizar o setor da produção, reorganizar o financiamento do setor primário para podermos criar oportunidades de emprego no meio rural. No fundo, temos que ver a vocação das ilhas, ligar as perspectivas de desenvolvimento económico aos planos estratégicos e, igualmente, ligar a investigação e a inovação. Eu penso que esta questão é muito fundamental para contermos o êxodo rural. A questão da população geral de Cabo Verde. De facto, aqui há um paradoxo. De facto, o Dr. Eugênio Inocêncio, temos um déficit populacional em Cabo Verde. Temos 500 e tal mil habitantes. É um número que não atinge o crítico. É necessário que haja mão de obra disponível para suprir as necessidades emergentes de atração de investimentos e realização de investimentos nas diversas ilhas, mas para termos um mercado minimamente ótimo para o exercício das atividades económicas. E, de facto, aqui há uma questão de muito longo prazo que o Estado de Cabo Verde deve avaliar. A questão das políticas de imigração, as políticas de crescimento populacional, para podermos ter um equilíbrio entre aquilo que pretendemos em termos de crescimento económico e aquilo que são as dinâmicas empresariais, as dinâmicas demográficas. E eu concordo perfeitamente que haja essa necessidade dessa ligação entre o desenvolvimento económico, as políticas demográficas, as políticas de imigração, as políticas de desenvolvimento rural e das infraestruturas e da formação técnica e da investigação. Muito obrigado, Nadine. Obrigada, doutora Amadeu Cruz, pelos comentários que fez. Penso que, de uma forma genérica, acabou por satisfazer os que puderam cá intervir, o Sr. Inocêncio e também o Luís Carlos Silva, os comentários que fizeram e tal. De momento não temos mais perguntas, mais comentários, nem sugestões, pelo que eu passava, penso que já podemos seguir ao encerramento, né, Luís Carlos? O Dr. Jacinto não... No Facebook temos o Francisco Freire a fazer umas perguntas, não sei se consegues ler. Ok, consigo sim, desculpa, não tinha mesmo visto. O Sr. Francisco Freire faz a seguinte questão.
É com a transferência de 10% do poder central para o poder local que se combate a regionalização? Promove a regionalização, é isto? Sim. Eu penso, já agora, se me permite, eu penso que a questão da regionalização e do Estatuto Especial da Cidade da Praia devem ser, essas duas questões devem ser vistas no contexto do equilíbrio nacional. Aquilo que eu estou a sugerir, que é um pacto nacional para a convergência económica, coesão social e redução das assimetrias. Mais do que acesso ou repartição do bolo, é necessário que haja planos específicos de desenvolvimento das regiões capazes de atrair atividade empresarial, gerar riqueza, gerar empregos, gerar rendimentos, para podermos debelar ou diminuir as assimetrias regionais. O foco, na minha opinião, deve ser naquelas questões que eu disse. A cidade da Praia, por exemplo, precisa de um plano específico de infraestruturação urbana e de redução dos déficits habitacionais ou mesmo de acesso à água. A Boa Vista precisa de um plano desta natureza também, mas Santo Antão precisa, eventualmente, de apoios outros para a infraestruturação económica, para a atração de investimentos ou para a redução de acesso, das diferenças de acesso a equipamentos básicos e equipamentos sociais ou aos serviços sociais. A Brava precisa de investimentos desta natureza. Assim como São Vicente precisa urgentemente de desenhar um plano de eliminação das casas de tambor. É quase desumano termos em São Vicente uma cidade que cresce, que é uma referência urbanística nacional, e depois termos um estoque de casas de lata em São Vicente ao nível que temos. Então, a discriminação positiva que o Luís falava há bocado, ou então a perspectiva de regionalização que estamos aqui a falar, ou do Estatuto Especial das Regiões, como a cidade da Praia, tem que ter a perspectiva dos equilíbrios nacionais, do equilíbrio em termos da convergência dos indicadores económicos, da coesão social para que haja nivelamento de acesso a determinados serviços e equipamentos sociais. E aqui temos déficits na Ilha de Santiago e temos déficits em São Vicente ou na Praia, mas também para a redução das assimetrias. A questão dos 10% é a comparticipação do Estado no financiamento da atividade corrente dos municípios, é a transferência obrigatória do Estado para o financiamento dos municípios, mas isso é para, efetivamente, os gastos mais correntes, mais de curto prazo, mais imediatos dos municípios. É preciso um plano integrado que possa mobilizar meios, recursos para reduzir essas assimetrias, quer de acesso a equipamentos sociais, quer acesso a rendimentos. No fundo, aquilo que eu estou a sugerir para análise é que haja um pacto nacional de convergência económica, portanto, da convergência dos indicadores económicos, da coesão social e da redução da assimetria, e neste âmbito é possível reintroduzir a questão da regionalização, reintroduzir a questão do Estatuto Especial da Praia e reintroduzir e aprofundar a discriminação positiva que tem havido e que tem sido praticada pelo Governo de Cabo Verde. Obrigada, doutora Amadeu. Temos aqui mais uma pergunta. Também quero só chamar a atenção de que estamos praticamente a terminar com o nosso timing e agradecia que o orador fizesse já o seu remate final para o encerramento do debate. E sim, Luís? Nós temos a pergunta da Carla Rocha. Sim, eu vou fazer a pergunta da Carla e depois o orador fazia o encerramento de uma vez. Ou tens uma outra sugestão? Pode ser. Pode ser assim? Ok. Doutora Amadeu, eu passo a ler a questão da senhora Carla Rocha. A questão é a seguinte: quais são os setores de ponta e com potencial de crescimento que, na sua opinião, devem ser desenvolvidos nas ilhas que menos contribuem para o PIB? Com que intuito de combate às assimetrias regionais? Bom, na semana passada foi aqui realizada uma sessão sobre a economia e na semana passada
quer o João Domingos, quer o Jorge Maurício, apresentaram algumas sugestões. Na verdade, aquilo que eu entendo é que o desenvolvimento das ilhas tem que estar muito ligado às vocações naturais das ilhas, às vantagens comparativas das ilhas, transformar as vantagens competitivas em vantagens competitivas para a inserção dinâmica da atividade económica das ilhas, na atividade económica nacional e para a internacionalização também. E nesta perspectiva, nós temos a nível nacional, a nível global, mas podemos explorar as tendências e as vocações das ilhas. Vamos supor o setor marítimo. São Vicente tem especiais vocações no domínio marítimo. O desenvolvimento de São Vicente deve ter como locomotiva, digamos assim, o setor marítimo. O setor marítimo no seu todo, quer a atração de investimentos em termos das infraestruturas, mas atividades empresariais, de investimentos privados, de investimentos estrangeiros, mas também no setor da formação, da capacitação e da investigação. E, portanto, é preciso ter esta perspectiva. O Santo Antão, ou a Ilha do Fogo, ou o interior de Santiago, ou São Nicolau, têm especiais vocações no domínio agrícola. É preciso trabalhar no sentido de, aquilo que eu sugeri há um bocadinho, é que haja planos municipais de desenvolvimento rural para potenciar as vantagens comparativas que temos nessas regiões, mas também para atrairmos alguns investimentos para esta área. Por exemplo, os imigrantes podem ser mobilizados para realizar investimentos no setor agrícola, até porque tem uma ligação quase afetiva ao interior dos concelhos. A produção agrícola, muitos imigrantes são provenientes das zonas rurais e podem transferir, digamos assim, os seus investimentos para a área agrícola, para modernização da agricultura, mas também para lançarmos as bases para uma pequena indústria da transformação alimentar, de transformação agropecuária, de produtos agrícolas e de produção animal. A mesma coisa no setor da pesca. Temos capacidade para produzir mais, para colocar o nosso pescado nas ilhas mais atrativas, para abastecer o setor turístico. Há necessidade igualmente de um trabalho de fundo sobre a produção, sobre o processamento de pescado, as conservas, e isto eu quero aqui sublinhar uma coisa que me passou a bocado. Temos as mulheres do interior de Santiago, que vivem quase exclusivamente da apanha de areia. É uma situação que nós, os cabo-verdianos, não podemos continuar a aceitar. Temos que encontrar, conjuntamente, e particularmente os municípios, têm que encontrar soluções. Eu penso que o desenvolvimento de atividades de pequena transformação de pescado, de conservas, designadamente no interior de Santiago, ou de transformação de produtos agrícolas, ou mesmo de turismo rural, essas atividades podem contribuir decisivamente para retirar essas mulheres da atividade da apanha de areia. E, portanto, eu não posso... Temos as tecnologias, temos o turismo, são áreas clássicas que temos apontado aqui em Cabo Verde, mas eu acho que o desenvolvimento das ilhas faz-se em função da vocação das ilhas, do equilíbrio regional, das políticas que combinam essas vocações regionais com os interesses nacionais, com as grandes opções de desenvolvimento nacional, e é nesta perspectiva que temos que trabalhar para a redução das assimetrias. Posso concluir? Sim, pode avançar com a conclusão, Silvio. Eu tenho aqui notas finais e eu vou ler as pequenas notas finais, só para citar que a pobreza pode ser considerada um dos maiores males e chagas sociais. É uma verdadeira pandemia que afeta milhares de pessoas em Cabo Verde. A pobreza coloca em causa a dignidade da pessoa humana, confina o indivíduo, limita a sua autonomia, destrói o seu livre-arbítrio, limita a sua liberdade individual, condiciona o exercício da democracia e coloca em causa os princípios do Estado de Direito Democrático. Por isso é nosso dever combater todas as formas de pobreza e as suas consequências, com sentido humanista, de solidariedade e de altruísmo, sem esperar nada
e sem esperar nenhuma recompensa a nível pessoal. Aquilo que fazemos é para servir as nossas comunidades, para melhorarmos a condição de vida das pessoas. Nós não devemos esperar nada em troca. Mesmo que tenhamos depois que perder as eleições, mas se contribuirmos decisivamente para que as pessoas saiam do limiar da pobreza, estaremos de consciência tranquila que teremos dado um grande contributo. As desigualdades sociais e as assimetrias regionais têm um potencial para desgastar os princípios da coesão nacional e propiciam tensões entre ilhas e entre regiões. O nosso dever democrático é criar condições para erradicar a pobreza acumulada, promover a equidade e a sustentabilidade socioeconómica e a participação de todos os cabo-verdianos na produção de riquezas e a sua distribuição justa e equilibrada entre ilhas e comunidades. Estes são os desafios que todos temos neste novo ciclo eleitoral, que começa agora em 2020 com as eleições autárquicas, mas que se prolonga agora em 2021 com as eleições legislativas. Mas com um alcance, esta redução da pobreza, esta redução das assimetrias deve ter um alcance e deve ter uma visão de longo prazo. A inscrever na Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, mas também a inscrever nos planos de desenvolvimento municipal. Eu termino reiterando aquilo que eu tinha dito há bocado. Vamos todos trabalhar juntos, os cabo-verdianos, todas as convicções. Vamos trabalhar para a construção de um pacto nacional, para a convergência dos indicadores económicos ou do desenvolvimento económico, para a coesão social e para a redução das assimetrias. Foi um prazer estar aqui convosco, que eu espero ter dado um contributo para o programa eleitoral do MPD, mas sobretudo um contributo para que a nação progrida no sentido de termos mais prosperidade e termos mais igualdade de oportunidades para todos. Um bem-aja, obrigado. Muito obrigada, doutora Amadeu Cruz, pela sua explanação. Agradecemos também a todos que puderam participar no debate com comentários, perguntas, sugestões. Estamos já a terminar mais uma webinar da plataforma autárquica do MPD e hoje o tema abordado foi o município de redução da pobreza e as assimetrias regionais. Temos cá como orador o Dr. Amadeu Cruz, que também é o Secretário de Estado para a Educação. Infelizmente não podemos contar com a presença do outro orador convidado, o Dr. Jacinto Abreu dos Santos, pelo que damos por encerrar esta sessão, mas antes eu passo a palavra ao Luís Carlos Silva, para, não sei se tem algo a comentar, não tem? Ok, então muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e participação no debate. Até a próxima. E votos uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, Maria.